O nome dele se tornou sinônimo de traição. Por 2 milênios, Judas Iscariotes foi o vilão definitivo da história da humanidade. Mas, se eu te dissesse que as 30 moedas de prata foram apenas a ponta do iceberg, por que um homem que viu milagres, que curou enfermos em nome de Jesus e que comeu no mesmo prato que o Messias, decidiria entregá-lo à morte? Hoje, nós vamos além do óbvio. Vamos investigar o que a história, a teologia e os manuscritos escondidos dizem sobre o beijo da morte. Prepare-se, o motivo real pode ser muito mais perturbador do que você imagina. Para entender a traição, precisamos entender o homem. Judas não era como os outros. O único estrangeiro, enquanto quase todos os discípulos eram da Galileia. O nome Iscariotes provavelmente vem de Iscariote, uma cidade na Judeia. Ele era o estrangeiro no grupo. O tesoureiro, ele era o homem de confiança com o dinheiro. Isso prova que ele era inteligente e organizado. Mas também revela sua maior vulnerabilidade, o contato constante com o deus Mamon. A teoria do sicário, aqui entra o primeiro segredo. Alguns historiadores sugerem que Iscariotes pode ser uma derivação de Sicre. Sicários, um grupo de zelotes extremistas que carregavam adagas escondidas para assassinar romanos e colaboradores. Judas era um revolucionário político. Este é o ponto que muitos canais ignoram. Judas, como muitos judeus da época, esperava um Messias libertador militar. A decepção progressiva, imagine Judas vendo Jesus alimentar 5.000 pessoas. Ele pensa, temos o exército perfeito, ninguém vai passar fome na guerra. Mas então Jesus fala de amar os inimigos. A entrada triunfal, quando Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos. Judas provavelmente achou que o golpe de Estado começaria ali. Mas, em vez de tomar o palácio de Pilatos, Jesus vai ao templo expulsar vendedores. O estopim, Jesus começa a falar abertamente sobre sua própria morte. Para um revolucionário como Judas, isso soava como derrota. Se Jesus ia morrer, o plano de Judas de expulsar Roma estava arruinado. 6 dias antes da Páscoa, algo acontece que quebra Judas por dentro. Maria derrama um perfume caríssimo nos pés de Jesus. A reação de Judas, ele critica o desperdício. Por quê? Porque ele já não via valor espiritual naquilo. Ele via apenas o recurso que estava perdendo. A resposta de Jesus, deixe-a. Os pobres vocês sempre terão com vocês. A virada foi imediatamente após esse evento que o Evangelho de Lucas diz, então Satanás entrou em Judas. Ele percebeu que o reino de Jesus não traria o lucro ou a glória política que ele desejava. Por que 30 moedas? Por que não 100? Por que não 1.000? O preço de um escravo, segundo Êxodo 21 e 32. 30 ciclos de prata era o preço de compensação por um escravo morto por um boi. O insulto final, os chefes dos sacerdotes ofereceram o valor mais baixo possível para humilhar Jesus, Judas aceitou. Isso mostra que, naquele momento, Judas já não via Jesus como Messias, mas como um objeto descartável. Existe uma linha de pensamento teológico muito forte. Judas não queria que Jesus morresse. Ele queria forçar Jesus a lutar. O plano secreto, Judas acreditava que, se Jesus fosse colocado contra a parede, preso pelos guardas, ele seria obrigado a usar seus poderes divinos para destruir os romanos e assumir o trono. O beijo como sinal de início, o beijo não teria sido apenas para identificação, mas um sinal de agora. Mestre, mostre seu poder. O arrependimento suicida. Isso explicaria por que Judas entra em desespero absoluto e se mata ao ver que Jesus foi condenado à morte. Se ele fosse apenas um traidor ganancioso, ele teria fugido com o dinheiro. Mas ele tentou devolver as moedas. Ele ficou horrorizado porque o plano dele de ajudar Deus deu errado. Jesus sabia. Sim, ele escolheu Judas sabendo que seria traído. A necessidade da profecia, o sacrifício precisava acontecer, mas isso tira a culpa de Judas. A oportunidade do arrependimento, na Santa Ceia, Jesus oferece o pão molhado a Judas, um gesto de honra no Oriente Médio. Até o último segundo, Jesus estava estendendo a mão da amizade para ele. Judas escolheu fechar o coração. A história de Judas Iscariotes é um lembrete complexo da natureza humana, da fé e das escolhas que moldam o destino. Que esta análise nos inspire a buscar uma compreensão mais profunda, desafiando narrativas e estimulando o pensamento crítico.